Então, a Sônia vai trazer para a gente o estudo que ela preparou hoje, e nós estamos te agradecendo, Sônia, por você ter achado, assim, carinhosamente aceitado o nosso convite, né? E agora, então, o estudo é com você. Eu que agradeço, é muito bom a gente poder estar junto, mesmo que virtualmente, né? Estávamos conversando como a pandemia foi boa para o espiritismo, porque aparentemente estávamos separados, mas na realidade estamos juntos, né? Embora virtualmente. As palestras cresceram, nós tivemos oportunidade de conhecer companheiros de outras casas, de outros estados, e isso tem sido muito bom para nós. Mesmo as organizações, as casas espíritas também estão em grande crescimento, né? E isso é muito, muito, muito bom. Agradeço também a Deus a oportunidade do serviço, de ainda poder estar trabalhando, né? Servindo a Jesus naquilo que me é possível fazer, né? E o tema de hoje é um tema muito interessante. Foi tirado do livro Pão Nosso, da lição 38. Pão Nosso é um livro, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, faz parte daquela série do Emmanuel, né? E da lição 38 ele dá o título de Conta Particular. Então, afeta todos nós, é uma coisa que nós devemos pensar diariamente, né? Porque ele cita Jesus aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 42. Ele diz assim, Jesus diz assim: ah, se tu soubesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, né? Então, nesse momento, Jesus estava diante da cidade sagrada de Jerusalém e diante de um templo majestoso, né? Um templo onde todos os judeus se reuniam na cidade sagrada, e os discípulos de Jesus estavam assim maravilhados com a beleza daquela construção. E eles então lá no Monte das Oliveiras, olhando, eles falavam: Senhor, que lindo, né? E Jesus então nesse momento ele fala essa frase, além do que ele diz, né? Não ficará pedra sobre pedra. Mas ele tem essa palavra, essa frase, que é quase que um lamento, né, de Jesus. Se a gente sente esse lamento aqui, né, diante daquele templo tão lindo, diante daquela cidade tão importante até hoje, né? E aí, Emmanuel vem tecendo os comentários, nós vamos acompanhar o comentário de Emmanuel e vamos colocar algumas reflexões que são interessantes para nós, né? Emmanuel começa dizendo que essa citação de Jesus, ela se refere muito mais ao nosso coração, à nossa intimidade, que é o templo vivo do Senhor. Todos nós somos um templo vivo, porque Deus habita em nós, né? Então, cada um de nós tem essa centelha divina, e Jesus mesmo fala, naquele momento em que ele diz, para que quando formos orar, que possamos entrar no no quarto, né? Trancar a porta, e Deus que lá mora, né? E esse quarto a gente sabe que é o nosso coração, a nossa intimidade, e onde Deus habita em cada um de nós. Então, Emmanuel fala que esse lamento de Jesus, que essa frase de Jesus, ela se destina mais a nós mesmos do que aos templos de pedra, né? Do que essa cidade material, embora linda, do que aquele templo maravilhoso construído pelas mãos dos homens, né? Que estão todos destinados à ruína, porque tudo que é material irá se acabar um dia, irá se desagregar. Mas nós temos um templo que é imortal, né?
o templo do nosso coração, onde Deus habita, e nós precisamos pensar sobre isso, né? Se nós conhecêssemos verdadeiramente, ao menos nesse dia, do dia de hoje, o que pertence à nossa paz, né? O que verdadeiramente traz para nós essa paz, essa tranquilidade, seríamos infinitamente mais felizes, né? Então, ele vem conversando sobre isso, e ele fala assim: imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Quer dizer, se cada um de nós conseguir encontrar essa paz íntima, nós iremos pacificar as nossas relações, iremos pacificar, né, todo o ambiente em que estamos inseridos, seja no nosso trabalho formal, seja nas relações da nossa família, as relações familiares, seja nas relações sociais, né? Seja nas nossas relações matrimoniais, porque a nossa paz iria transparecer a ponto de pacificar os outros, não é? Então, nós não damos atenção a isso, né? Infelizmente, somos assim influenciados de uma maneira muito grave. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento particularmente complicado, porque somos bombardeados pela mídia, né? E nem sempre a mídia ela vai trazer para nós notícias que nos acalmem, notícias que nos sensibilizam, que nos façam pensar, mas na grande maioria das vezes nós estamos ao sabor de fake news, nós estamos ao sabor das informações que trazem um teor, né, violento, um teor de desesperança, de revolta. E nós, mesmo sem querer, somos influenciados por essas energias. Isso nos faz muito mal, não é? Então, se nós pensássemos como é importante que nós possamos fortalecer a nossa fé, principalmente nós, os espíritas, que temos um conhecimento profundo, não é? Do que é a vida, do que nós somos, do que estamos fazendo aqui, né? Por que nós viemos viver de novo? Quais são os objetivos da nossa existência e quais são verdadeiramente, né, os papéis que, na verdade, estaremos desempenhando em cada setor em que estamos inseridos. E isso é fundamental para que a gente encontre essa paz, ao menos nesse dia. Então, esse é o lema, né, de todos os movimentos de socorro, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, todos eles têm esse emblema, né, ao menos por um dia. Porque é muito mais fácil para nós cuidarmos de um dia do que fazermos projetos mirabolantes para depois, não é? Então, essas palavras de Jesus, elas vão nos fazer pensar, né, nessa oportunidade que é o hoje. E só para a gente pensar um pouquinho, olha, um dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, nós dormimos 8, né? Mais ou menos. Uns dormem menos, outros dormem mais.
Mas aí resta para nós, né, 16 horas. Então, nessas horas, ó, um dia tem 1.440 minutos e 86.400 segundos. Tudo isso foi nos dado por Deus para nós usarmos, né? Porém, nós não nos preocupamos com isso. Nós nos preocupamos, sim, em projetar, né, para o futuro. Então, nós estamos sempre pensando no amanhã. Ou estamos aprisionados ao passado, que, na verdade, nós não podemos mudar, porque o passado já passou. As coisas que aconteceram no passado, elas estão lá, não podem ser modificadas naquele momento ali. E o futuro, embora a gente loucamente não pense, está sendo construído hoje, né? Então, a gente está sempre pensando, amanhã eu vou fazer isso. O André, ele tem, num outro livro, né? Desculpa, o Emmanuel, no Vinha de Luz, que é esse livro aqui, e o meu é velhinho, velhinho, uma das últimas lições do Vinha de Luz, a 170, ele fala assim, amanhã. E é muito interessante. Essa lição é muito interessante, porque ela complementa a lição, né, que nós estamos estudando. Então, ele começa dizendo assim, diz o preguiçoso, amanhã eu farei. Exclama o fraco, amanhã terei forças. Hoje não. Assevera o delinquente, amanhã eu me regenero, né? Mas é imperioso, diz Emmanuel, reconhecer que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda em verdade, a noção real do tempo. Então, a procrastinação, que é o deixar tudo para amanhã, é um terror na nossa vida, porque nós vamos adiando decisões que deveriam ter sido tomadas ontem. Nós vamos adiando projetos que deveriam ter sido executados hoje. E nós passamos para amanhã, e a gente precisa pensar, né, como o Emmanuel coloca aqui, que o tempo que a gente perde, esse tempo sagrado, que quando a gente fala um dia, o que é um dia? Um dia. Não. Um dia são 24 horas perdidas. Um dia são 1.440 minutos perdidos. Um dia são 86.400 segundos perdidos, que não voltam mais. Nós teremos, sim, outras oportunidades. Porém, o dia de hoje, ele é único, ele não volta mais, não é? Então, Emmanuel continua dizendo que nós vamos sempre alcançar os resultados daquilo que nos propomos fazer. Então, quanta gente perde o dia se lamentando? Aí a gente reclama do calor, se faz frio, a gente reclama do frio, não é? A gente perde um tempo enorme sofrendo por coisas que não podemos resolver, sofrendo pelos problemas alheios, né, que nós também não podemos resolver. Sim? Então, a gente precisa parar, refletir, pensar naquilo que nós trouxemos para fazer. Essa é uma tarefa complicada, sobre a qual a gente não se debruça. Quantas vezes por dia a gente para pensar, para que eu nasci? Por que eu voltei a este mundo? O que será que eu preciso fazer
né? E aí basta que a gente olhe em volta e as respostas chegarão para nós. Quando? Hoje. Hoje. Nos desafios que o hoje traz para nós. Então, é pensar na oportunidade de serviço que a gente dispõe presentemente e refletir nos séculos que nós já perdemos. Porque somos espíritos ainda imperfeitos. Quer dizer, já cometemos muitos enganos e ainda cometemos muitos enganos porque faz parte do nosso momento evolutivo, não é? Porém, nós viemos todos para esta vida com ferramentas capazes de nos ajudarem a vencer, a resolver as nossas dificuldades, não é? E o trabalho, seja que trabalho for, em que nós estivermos envolvidos, e muitas vezes a gente fica pensando, se eu fosse... Não, eu sou aquilo que eu precisava ser. E todas as funções que existem na Terra são de máxima importância. Então, nesse livro, Vinha de Luz, Emmanuel coloca assim, olha só, é tão interessante como ele coloca assim, se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. Cada uma tem a sua função. Então, o que importa é que a gente execute a nossa tarefa, a tarefa para a qual viemos, com amor, com disponibilidade, com alegria, não é? Não achando que se a gente tivesse outra função, ou se a gente tivesse, por exemplo, uma outra família, seríamos mais felizes, né? Viveríamos melhor, teríamos mais paz. Mas como espírita, nós sabemos que está tudo certo. Nós estamos no momento certo, nascemos na era certa, no momento certo, nascemos no local que vai nos proporcionar as melhores oportunidades de crescimento. Nascemos na família, na melhor família que Deus poderia nos oferecer. Porque nesta família se encontram os nossos amores do passado, porque Deus é infinitamente misericordioso, não é? E mesmo naquelas famílias que André Luiz categoriza como famílias provacionais, existe sempre pelo menos um espírito amigo que vem para nos dar força, para nos ajudar, para nos colocar para cima, né? E vem junto conosco aqueles com os quais precisamos urgentemente fazer as pazes. Então, essa família, que é a ideia genial de Deus, que é um momento sagrado, onde vão se encontrar aqueles espíritos que precisam resolver alguns problemas e que terão todo esse tempo, todos os dias, para resolver esses problemas. Não é? Então, desde manhã até a noite, quantas oportunidades nós temos de construir a paz dentro de nós, para que essa paz possa se refletir nos nossos atos, nos nossos pensamentos, e se exteriorizar para o nosso ambiente familiar, envolvendo aquelas pessoas que muitas vezes estão desarmonizadas. Mas o que nós queremos, infelizmente, na nossa maneira equivocada de pensar, né, é querer que o outro se pacifique. Isso nós não podemos fazer.
A única coisa que nós podemos fazer é agir em nós mesmos. Então, muitas vezes a gente fala, mas também, como é que eu vou ter paz se aquela pessoa me provoca o dia inteiro? Se aquela pessoa faz tudo errado, né? E aí a gente costuma dizer, o erro está com quem o comete. Mas à medida em que eu trago esse erro para mim, na medida em que eu trago essa violência para a minha intimidade, eu passo a conviver com essa violência, com esse erro. Eu passo a compactuar. Então, o que eu preciso fazer, e aí eu me lembro da minha avó, eu tinha uma avó muito sábia, ela falava umas coisas muito interessantes para ela. E quando a gente saía para a escola, ela falava assim para a gente, reza, pede Papai do Céu para colocar você numa redoma. Ela era católica, né? Então a gente tem aquelas redomas de vidro que ficam em volta dos santos, né? E ela rezava e pedia, pede para o Papai do Céu fazer isso para você não se deixar envolver pelos outros. Olha, sabedoria, não é? Para que a gente não se deixe envolver pelos outros, né? Pela revolta alheia, pelas ideias alheias. Então, esse é um exercício diário. É fácil? Não, é muito difícil. Vocês não pensem que eu faço isso numa boa. Claro que não, não é? Eu sou um espírito imperfeito, estou na luta. Porém, o que a doutrina espírita faz? Ela vem trazer para nós reflexões muito profundas a respeito de nós mesmos, não é? E aí, Emmanuel vem e fala aqui no Pão Nosso, ó, o homem encarnado, que sou eu preciso aprender a ler as mensagens me colocando como personagem nelas. Então, eu falo assim, o homem encarnado, que homem? Os outros? Não. Eu, Sônia, né? Disponho, vamos mudar o verbo, de um tempo glorioso. É glorioso, gente. Que é provisoriamente meu. Provisoriamente meu. Ele vai acabar daqui a pouco, esse dia. O que eu fiz hoje? Aí vem Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, e fala, quando você for dormir, deitar a tua cabecinha no travesseiro, faz aí uma retrospectiva do teu dia, né? Vê o que você fez de bom, o que você podia ter feito melhor, o que você não fará mais amanhã, porque já reconheceu que não deu certo, que não foi bom nem para você, nem para ninguém. E por que tem que ser cada dia? Porque senão a gente esquece. Porque senão a gente faz o que o outro livro está falando. A gente procrastina, a gente deixa para amanhã. Hoje não, estou com sono, vou dormir amanhã. O hoje já acabou. Acabou, né? E aí ele fala, esse tempo me foi proporcionado pelo Altíssimo, em favor da minha renovação. Então, cada dia, como a página, o título fala, está sendo debitado na minha conta particular. Eu tenho uma conta no Banco da Vida? Tenho. Eu só me preocupo com a conta bancária. Aí eu vou lá todo dia, tiro um extrato para ver o débito, o crédito. Eu faço uma planilha, né? O que eu gastei, o que eu ainda tenho, o que vai entrar, o que eu posso comprar, de que dinheiro eu disponho. É isso que faz parte do meu universo. Mas eu não sou só isso. Muito pelo contrário. Eu sou um espírito imortal e a conta mais importante que eu tenho é no banco da vida.
que será que entra lá como crédito? Eu tenho crédito no Banco da Vida? Ai, olha que legal, né? Então, o que entra como crédito no Banco da Vida? Entram as minhas boas ações, os meus bons pensamentos, né? A minha disponibilidade para o bem, o cumprimento dos meus deveres, o cumprimento à lei de Deus, o meu ajustamento à lei. A cada dia, a gente vai se ajustando à lei. Então, há coisas que eu já não faço mais. Já fazem parte do meu universo psicológico, do meu universo espiritual. Já aprendi. Não erro mais em alguns setores, mas em outros eu ainda erro. E esses erros, esses equívocos, eles entram no débito da minha conta. E aí, na hora que eu precisar de um empréstimo, eu não vou ter saldo. E eu preciso do saldo para poder usar nos momentos difíceis da minha existência. Olha só que reflexão bem legal, né, que a página traz para a gente. Então, ele fala: necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. O que me faz feliz, tranquila? Quando é que eu me sinto plena? Eu preciso buscar isso, né? Então, existem coisas que nos ajudam. Ouvir uma palestra, que seja uma palestra que traga alguma mensagem boa para nós, alguma reflexão. Música. Olha, eu agradeço infinitamente pela sensibilização que foi colocada para mim hoje. Gente, que trio maravilhoso, meus amigos queridos. Tão bom ouvi-los. Tão bom a gente poder começar o dia ouvindo música, música edificante, né? Não só espírita, mas as músicas clássicas, as músicas que nos trazem paz. Ler um livro, coisa boa, ler um livro, mergulhar nas histórias, tanto livro bom, não só espíritas, mas principalmente os espíritas, que eles vão trazer para nós reflexões importantes, não é? Meditar, estar em comunhão com a natureza, ir à praia. São coisas que nos energizam, nos dão gás, nos pacificam, não é? Porque tormentos, tribulações, todos teremos. Jesus avisou: no mundo tereis tribulações. Mas, presta atenção, eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. E vencer o mundo não é viver eternamente, porque ninguém vai viver eternamente. A gente sempre fala isso, gente, a morte tem 1000 desculpas. Mas para nós, a morte não existe. É apenas uma passagem para a verdadeira vida. Então, a gente pode desencarnar de Covid, pode desencarnar de acidente, pode desencarnar afogado, qualquer motivo que venha a, de alguma maneira, né, colocar um ponto final nessa etapa evolutiva que se chama vida física, não importa. O que importa é como nós vivemos. O que importa não é a morte. Às vezes a gente comete equívocos muito grandes, pensando: ai, meu Deus, que morte horrível. Não existe morte horrível, não é? É horrível para nós que ainda olhamos as coisas com esse olhar materialista, materializado, né?
O importante é viver, é como se viveu. É a vida que é importante. Aí ele vai e fala: guarde cada homem digna atitude de compreensão aos deveres próprios. Cada um de nós trouxe deveres, não só direitos. Lutamos muito pelos nossos direitos, todo mundo, né? Na vida social, a gente luta pelas causas sociais, a gente luta pelos nossos direitos trabalhistas, a gente luta pelos nossos direitos dentro da nossa casa familiar, da nossa casa espírita, mas a gente não se preocupa tanto com os deveres que trouxemos para fazer, né? E aí ele fala: e os fantasmas da inquietude serão afastados. Porque quando você está pacificado em relação à sua prova, e, gente, prova todos nós temos. Esse aqui é um planeta de provas e expiações. Então, ou nós estamos em prova, ou nós estamos em expiação. Às vezes a gente está numa, às vezes a gente está na outra. Porque espírito imperfeito é assim mesmo. Existem coisas que nós levamos melhor, são as provas, dificuldades inerentes à própria vida. Não é? É uma doença, é a perda de um emprego, muitas vezes problemas familiares, mas existem coisas muito mais graves, que são expiações, que são problemas que não foram resolvidos no passado e que vieram para essa vida para serem resolvidos. E ninguém pode dizer: não consigo resolver, porque viemos com ferramentas de vitória. Está todo mundo equipado para resolver problemas. Agora, eu só posso resolver o meu problema. Eu não posso resolver o problema do outro. Mas quando eu resolvo o meu problema, né? Quando eu estou preocupada com a minha conta particular, fica mais fácil para eu dar a mão ao outro e ajudá-lo a resolver o seu próprio problema. Tá? Então, ele fala aqui: repara as pequeninas exigências do teu círculo familiar e atende-as em favor de ti mesmo. Atender às exigências do nosso círculo familiar ou trabalhista é buscar a nossa paz. É fazer algo além. É fazer com amor. Então, a gente sempre coloca assim. Por exemplo, vamos ver, uma dona de casa, né? A gente acha, às vezes, que só constrói muito bem, só vive uma vida plena, alguém que tem um diploma, que tem um trabalho fora de casa, que tem um cargo, não é? Não. Às vezes, uma dona de casa, alguém que apenas cuida da sua família, que apenas cuida do seu lar, vai sair da vida vitoriosa e a outra não. Porque ela faz aquilo que ela tem que fazer, que são as exigências que ela trouxe para fazer, que são os deveres que ela trouxe para fazer, para cumprir, com amor. Então, vamos imaginar uma comida. Você vai fazer uma comida. Quanta gente fala assim: ai, meu Deus do céu, eu tenho que cozinhar para esse batalhão, e pragueja sobre a comida. Que ela está temperando a comida com veneno. Aquela comida ali,
não vai ser gostosa, não vai fazer bem a ninguém, não vai alimentar. Ao passo que a pessoa, às vezes, é muito pobre, mas ela vai para o fogão abençoando aquilo que ela tem para fazer. Está um calor terrível, ela está na beira do fogão, mas ela está feliz, cumprindo a obrigação dela, fazendo com amor, sabendo que aquilo é importante, que vai alimentar a sua família. Então, ela coloca ali alegria, muitas vezes. Ela faz aquilo ali cantando, alegre, feliz. E ela vai, né, quando terminar, como Emmanuel termina aqui a página, não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. O que me compete? Será que eu aceito os problemas que a vida me apresenta? O filho rebelde, né? O marido equivocado, a mulher equivocada? Será como é que eu reajo diante dessas oportunidades sagradas que estão me testando? O que é importante não é o que a outra pessoa está fazendo, não. Isso vai ficar na conta particular dela. Para a minha conta particular, importante é como que eu reajo. Como que eu me comporto diante dos desafios da minha existência. Sejam quais forem. Há soluções para tudo. A gente fala, Deus do céu. Será que tem solução para esse problema? Tem solução, não é? Então a gente pensa assim, Jesus foi crucificado, não foi? Para nós, a solução ali era ele usar os poderes mágicos dele e sair da cruz. Permanecer vivo. Primeiro, ele ia morrer de alguma coisa, porque ele ia morrer. Porque todo ser humano vai morrer. Então, isso não ia resolver. Segundo, o que aquela morte tão dolorosa, tão horrível, teve como consequência? A consequência de todo o sacrifício de Jesus está na atitude dele perante aquela situação. Na maneira como ele se comportou diante daquele extremo desafio. Então, o hoje, gente, é o dia mais importante. E o tempo que a gente perde não executando aquilo que nós trouxemos para executar, né? Não utilizando aquilo que a gente trouxe para utilizar, ele está bem retratado aqui numa poesia muito antiga, que vocês devem conhecer, que se chama Conta e Tempo. E ela foi escrita por um Frei Antônio das Chagas. Esse Frei, ele viveu de 1631 a 1682. Mas olha a beleza, olha a atualidade desse poema. Ele diz assim, abre aspas, Deus pede hoje estrita conta do meu tempo. E eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e eu não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Hoje, quero fazer conta e não há tempo. Ó vós, que tendes tempo, sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, da vossa conta.
pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão, como eu, o não ter tempo. Então, é uma reflexão profunda. Essa poesia é uma coisa linda, é uma joia rara, né? Que ela fique conosco para a nossa reflexão de hoje. E eu agradeço profundamente pelo trabalho que me foi oferecido hoje, né? Por eu ter podido estar aqui com vocês, refletindo junto com vocês sobre tudo isso, né? Agradecendo a Deus, nosso Pai de amor, né? Tão bom, tão generoso para todos nós, né? E que Jesus, nosso amigo querido, que veio trazer para nós esse exemplo maravilhoso, né? De vivência, possa permanecer nos nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.